Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Luana Pompeu apresentou artigos sobre o uso de uma ou duas induções em pacientes com leucemia mieloide aguda. Nosso ensaio que avaliou o 3+7 em pacientes com anemia recém-diagnosticada, tanto em termos de dose ideal da dáula, quanto em relação à necessidade de uma indução única ou dupla. Foi esse trabalho que foi publicado em setembro no JCO. Então, falando um pouco sobre o tema, a gente já sabe que a astrabina e os antracíclicos são juntos a QT de indução intensiva padrão para pacientes com anemia FIT recém-diagnosticados. Então, mesmo sendo um protocolo em uso há mais de 40 anos, até hoje a gente tem dúvidas em relação a qual a dose ideal da dalorubicina e se existe algum benefício de uma dupla indução ao invés de uma indução única. Antigamente, era prescrita uma dose de down de 45 mg por metro quadrado e começou-se a questionar se tinha benefício de uma dose de 90 mg por metro quadrado em relação a de 45. Então, esses 3 trabalhos que eu coloquei são 3 ensaios clínicos randomizados fase 3 que fizeram justamente essa comparação entre down no 45 e down no 90. E os 3 estudos mostraram superioridade de fato da dose de 90 em relação à de 45, tanto em termos de taxa de resposta quanto de sobrevida. Esse primeiro estudo da tabela, esse Fernandes et al., comparou a terapia padrão de down no 45 por 3 dias com down no 90 mg por metro quadrado por 3 dias e envolveu pacientes jovens com menos de 60 anos. E eles viram que a down no 90 era superior ao 45 quando levava em consideração resposta completa e sobrevida global. Esse segundo estudo de baixo foi desenhado para pacientes com idade maior ou igual a 60 anos. E aqui ele usou astrabina de 200, mas isso não vem ao caso, a gente está focando aqui na questão da down. E concluiu que a down no 90 levava uma resposta mais rápida do que a down no 45, sem adição de toxicidade em relação a down de 45, mas só teve significância estatística nos pacientes de até 65 anos, ou seja, era um estudo que deveria envolver pacientes com mais de 60 anos, mas o benefício foi nessa faixa de 5 anos de intervalo. E esse estudo da direita, que eu coloquei os gráficos, também avaliou pacientes que tinham menos de 60 anos, e ele também fez ARAC 200 e mostrou benefícios de sobrevida global, sobrevida livre de recaída e sobrevida livre de eventos. Apesar desses estudos comprovando o benefício da down 90 em relação a de 45, também era muito usada a dose de 60. Então, a ideia desse artigo foi justamente comparar down no 60 com down no 90, que nos estudos anteriores já tinha visto que era superior à dose de 45. Então, foi um estudo publicado em 2015 e comparou essas duas doses, de 60 e 90, mas com esse protocolo aí bastante complexo, que indicava vários tratamentos consecutivos, um sequenciamento de acordo com estratificação de risco ou alguma alteração mutacional, e não encontrou diferença na taxa de remissão completa, concluindo que não tinha superioridade da down no 90 em relação à down no 60. Mas como ele fez várias randomizações aí ao longo desse sequenciamento de tratamento, foi até difícil analisar os dados e difícil a gente atribuir também que esses desfechos foram justamente relacionados única e exclusivamente à dose da daunorubicina. E além disso, dá para ver na segunda coluna desse protocolo que eles receberam a segunda indução com Downo 50 e, consequentemente, uma maior dose cumulativa de Downo, e foi visto um aumento de mortalidade em 60 dias no grupo que recebeu o Downo 90, né? E além da dose ideal da daunorubicina, que foi o que já foi discutido nesses trabalhos que eu mostrei, uma segunda questão é se os pacientes que apresentam uma boa resposta após essa primeira indução se beneficiam ou não de uma segunda indução. Então, esse primeiro estudo que eu trouxe é do grupo alemão. Ele introduziu o conceito de indução dupla, mas ele envolvia também um sequenciamento de tratamento com um esquema específico de segunda indução em cada braço. Então, ele não comparou indução única versus terapia dupla. Ele comparou 2 protocolos de tratamento, os 2 com dupla indução. E esse segundo estudo, o Alpha 9000, ele randomizou
os pacientes para indução única ou indução dupla, que é justamente o nosso ponto aí de questionamento, mas acabou que o dado ficou duvidoso porque eles acabaram resgatando todos os pacientes que não entraram em resposta na primeira indução e avaliaram como desfecho do estudo a taxa de remissão completa, então foi praticamente igual entre os dois braços, mas entrou esse esquema de resgate aí para vários pacientes, então um pouco de parâmetro também. Então, em relação a esse trial que eu trouxe, o Down Double, ele teve como objetivos determinar a dose ideal da daunopubicina e o número de ciclos de indução de 3+7 nos pacientes FIT com anemia recém-diagnosticadas, comparar a dose de Down 60 com Down 90 e comparar 1 ou 2 ciclos de indução de 3+7 para definir se os pacientes que já responderam bem na primeira indução têm benefício de uma segunda indução. Então, o desenho de estudo foi um ensaio clínico fase 3, randomizado, de 2 partes e 2 braços. Ele incluiu pacientes entre 18 e 65 anos com anemia recém-diagnosticada, que tinham ECOG entre 0 e 2, função hepática normal, função renal normal, fração de ejeção maior que 50%. O recrutamento aconteceu entre 2014 e 2022 e eles excluíram pacientes com LPA. Então, aqui é um fluxograma, o diagrama consorte que eles trazem no trabalho. Da primeira parte do estudo foi dividido justamente em 2 partes. A primeira para avaliar a dose da Down, a segunda para avaliar se teria benefício de uma dupla indução. Então, nessa primeira parte do estudo, eles randomizaram os pacientes 1 para 2 braços de tratamento de indução, justamente Down 60 e Down 90, todos eles com um ARAC de 100 mg por metro quadrado. A princípio, 864 pacientes foram elegíveis, mas antes de eles randomizarem todos esses pacientes, eles fizeram, a princípio, uma análise interina e randomizaram inicialmente só 109 pacientes em cada braço. Depois ficou 157 e 160. Mas com esse pequeno corte aí dos pacientes, dessa análise interina, eles avaliaram a resposta desses pacientes no D15, com esse mielograma, e foram considerados bons respondedores os que estavam em remissão oncológica, com menos de 5% de blastos. É um ponto desse estudo que ele não fala sobre DRM, né? Então, o critério que de boa resposta foi puramente morfológico. E aí, quando ele comparou nesse pequeno N de 100 e poucos pacientes, a taxa de remissão foi para dar um 60 de 42% e para dar um 90 de 49%. Não teve diferença estatística em termos de sobrevida livre de evento, sobrevida livre de recaída, nem de sobrevida global. Então, diante da ausência de diferença nessa randomização, eles acabaram suspendendo a primeira etapa de randomização em todos os outros 547 pacientes que ainda não tinham sido randomizados, acabaram sendo incluídos no braço da Down 60. Na segunda parte do estudo, que é a randomização quanto à indicação de terapia de indução única ou dupla, só os bons respondedores prosseguiam. Então, se tinha mais de 5% de blastos no D15, eles eram excluídos e não prosseguiam. Então, nessa segunda parte, era feita uma nova randomização, 1 para 1, e eles estratificaram para características citogenéticas desfavoráveis. Então, nessa randomização, ele definia se o paciente ia fazer só a primeira indução ou se ele iria fazer uma segunda indução, que geralmente era a partir do D22. Dos 389 pacientes, então, que tinham menos de 5% de blastos no D15, 188 foram randomizados para receber um segundo ciclo de indução e os outros 189 só a primeira indução que eles já tinham recebido anteriormente. E eles fizeram análise tanto de intenção por tratar quanto por protocolo. Então, nos pacientes que foram randomizados para receber 2 induções, a dose da segunda indução dependia de qual dose de Down ele tinha feito na primeira parte do estudo. Então, se ele fez Down 60 na primeira indução, ele fazia Down 60 na segunda indução, mas se tivesse feito Down 90 na primeira indução, ele fazia Down 45 na segunda. Então, aqui só um quadro que mostra as características dos pacientes, relativamente bem equilibrado. Só isso que eu deixei assinalado aí, que viu que tinha uma prevalência maior de pacientes com NPM mutado no braço da Down 90. A mediana de idade desses pacientes foi de 52 anos. Então, o estudo teve um follow-up mediano de 47 meses. Não teve diferença estatisticamente significante em termos de percentagem de bons respondedores
nas 2 doses de daunoglicina, tanto de 60 quanto de 90. Quando ele fez uma análise de subgrupo com base na estratificação de risco pela European Leukemia Net de 2017 e para a mutação NPM1 ou FLT3 e TD, também não teve diferença estatisticamente significante entre as doses de dauno para desfecho de resposta precoce, remissão completa, sobrevida livre de eventos, sobrevida livre de recaída, nem de sobrevida global. E quando eles fizeram análise multivariada por regressão logística, que avaliou a resposta precoce, a idade e a estratificação de risco, também não teve diferença entre os dois grupos de Down. E de todos os pacientes que foram randomizados, 90% do grupo Down 60 e 89% do grupo Down 90 atingiram remissão morfológica completa, ou pelo menos uma remissão morfológica com recuperação hematológica incompleta no final da indução, e também não teve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. Essa taxa de remissão completa acabou incluindo também pacientes que fizeram resgate por não terem atingido remissão completa após o primeiro ciclo de indução. E quando ele comparou as taxas de remissão completa composta, não só com base na dose da dauno, mas também na quantidade de ciclos de indução, teve benefício significativo para dauno 90. Então, na análise de sobrevida, não teve diferença entre os dois grupos de dauno 60 e 90, em termos de sobrevida livre de eventos, sobrevida livre de recaída e sobrevida global. A análise multivariada também não mostrou impacto significativo na diferença da dose da dauno, nem na sobrevida. E quando fizeram análise por subgrupos, também não mostrou benefício, independentemente do status mutacional ou da estratificação de risco do paciente. As curvas praticamente se sobrepõem. Os dois grupos tiveram a taxa de eventos adversos, pelo menos grau 3 ou pior, semelhantes. Mais ou menos 60% dos pacientes tiveram pelo menos um evento adverso não hematológico, grau 3 ou pior, e os mais comuns foram infecção, sangramento e toxicidade gastrointestinal. 22 pacientes morreram no primeiro mês da indução, sem diferença também entre os dois grupos. Então, após a randomização entre indução única ou dupla, então, esses resultados que eu falei foram da parte inicial, da 1,60 e da 1,90. Agora são os resultados em relação ao número de induções. Viu também que não teve diferença na taxa de remissão completa composta no grupo por protocolo. Foi de 87,4% na indução única e 91,5% na indução dupla, e teve uma diferença, então, de 4,1%. Mas essa diferença de 4% não atingiu uma diferença estatística que comprovasse uma não inferioridade de uma estratégia em relação à outra. E já na população por intenção de tratar, a resposta completa foi 1,7% maior na indução única e comprovou não inferioridade. Em relação à sobrevida, então, da indução única versus indução dupla, na análise univariada, que são essas de cima, não teve diferença para sobrevida livre de eventos, sobrevida livre de recaída, nem sobrevida global, mas ele viu que os pacientes que tinham risco intermediário, mutação do NPM1, o FLT3 e TD, a indução dupla teve uma melhora da sobrevida livre de recaídas, mas não teve benefício em sobrevida livre de eventos, aqui eu não coloquei o gráfico aí, ele tinha um gráfico para cada desfecho, botei só o que realmente mostrou a diferença. Então não teve benefício de sobrevida livre de eventos, nem de sobrevida global para nenhum subgrupo. E quando está estratificado com base no tratamento que esse paciente fez após a remissão, ou seja, se ele faz essa análise, focando, por exemplo, se o paciente fez um transplante alogênico em primeira remissão, viu que não tinha diferença entre fazer uma ou duas induções em termos de sobrevida livre de recaída e sobrevida global. E no artigo ele justamente questiona se o fato de não ter diferença em sobrevida global não poderia ser atribuído, na verdade, à eficácia do transplante como terapia de resgate no contexto de uma potencial recaída que esse paciente venha a ter. Então, ele não nota diferença em sobrevida global, mas talvez isso não se deva ao sucesso da indução única ou dupla. E sim, caso esse paciente venha a recair no futuro, o transplante é capaz de resgatar e garantir que esse paciente ainda tenha sobrevida. E quando ele fez a análise de sobrevida livre de recaída, que está aqui no cantinho, aqui eu não estou conseguindo essa a B,
a curva ela chega a abrir um pouco em favor da indução dupla, mas isso não tem significância estatística. E no artigo também os autores falam que essa tendência de talvez ter uma melhora da sobrevida livre de recaída pode ter sido causada por pacientes que não transplantaram em primeira remissão, porque nesse caso talvez houvesse um efeito benéfico da dupla indução em retardar uma possível recaída, porque quando eles fizeram análise, isso que eu já falei, só dos pacientes que transplantaram em primeira remissão, essa diferença de sobrevida livre de recaída entre indução única e dupla não foi notada. Aqui, em relação aos eventos adversos, a frequência dos eventos grau 3 ou pior foi maior após 2 induções do que após uma indução, principalmente em termos de infecções. E, conclusão, então, a Dauno 90 tem taxas de resposta, sobrevida e remissão semelhantes a Dauno 60, sem diferença significativa na tolerabilidade. Ele sugere que a Dauno 60 seja a melhor relação risco-benefício, visto que, como as duas doses são igualmente eficazes, a gente sempre vai levar em consideração que o ideal é fazer a menor dose eficaz possível, ainda mais se tratando de antracíclico. Tem uma incidência significativamente maior de eventos adversos nos pacientes que fazem 2 ciclos de indução, e a dupla indução ele não considera, então, necessária nos pacientes que têm uma boa resposta à primeira indução e sugere que seja, sim, omitida com o objetivo de poupar os pacientes de efeitos colaterais e de uma segunda indução, principalmente nos pacientes que já têm programação de um transplante alogênico pós-remissão, mas não só nessa população. É isso, gente. Discussão. A respeito do artigo, eu achei um artigo bem direto. Tive até um pouco de dificuldade no meu contexto em entender talvez qual foi a necessidade médica não atendida do estudo. Assim, para mim, na experiência que a gente tem no 9 de julho e que a gente vê sendo praticado, é algo relativamente sólido que você fazer só um ciclo de indução e uma dose de 60 mg de daunobicina como praticável e efetivo para tratar uma LMA aguda, e tanto no paciente alto risco, que você vai levar para transplante com certeza depois, quanto no risco baixo e intermediário. Eu acho que um dos méritos do estudo foi ser uma avaliação prospectiva e conseguir determinar que Dauno 60 não era inferior a Dauno 90 de forma precoce. Então, a grande maioria dos pacientes recebeu uma dose de 60 ao invés de 90. E também o que paro para pensar no contexto do estudo é que, cara, talvez você fazer uma segunda indução na época que o estudo foi desenhado seria algo interessante para o paciente que você não pretende levar para transplante, por exemplo. Mas o estudo mostrou, os dados do estudo mostraram que você agregou efeito adverso associado à terapia e o paciente pode até ficar mais tempo afastado de uma recaída, mas eventualmente quem iria recair, recai da mesma forma, né? E quando ele avalia o paciente que foi consolidado com transplante, tanto no grupo de 1 ou 2 induções, o resultado de sobrevida e também recaída foi semelhante. Então, assim, esse parâmetro acaba sendo, acho que também determinante para pensar que 2 induções não vai agregar muito ao objetivo principal, que é a remissão duradoura, né? Outra coisa que me coloca na cabeça aqui, que foi interessante que o estudo mostrou, foi que em outras avaliações a Dauno 90 parecia ter sido mais efetiva e eficiente em pacientes de risco intermediário, mas à época você não tinha terapia-alvo disponível, e aqui o resultado não foi diferente, porque você tinha essas terapias e os pacientes randomizados tinham a possibilidade de usar essas medicações, né? Então, assim, midostaurin, infliximab, e o resultado foi semelhante. Para mim, eu acho que esse estudo, a conclusão desse estudo é válida, mas é algo que a gente já via na prática. Talvez também, se a época do desenho, do início do estudo, você tivesse outras formas de avaliação de DRM, não sei se você também mudaria
seria interessante você pensar nisso. Por exemplo, paciente no final, na primeira resposta, ou sei lá, tá com uma DRM positiva, a gente reinduz ele e vê os resultados, né? Mas não sei. Eu acho que até pensando assim em paciente com DRM positiva, teria grande probabilidade de recair no futuro. Então, eu acho que invariavelmente esse mesmo paciente caminharia para transplante. Acho que, no geral, a minha opinião do estudo foi essa. Acho que, apesar de eu não achar que existem muitas coisas a serem comentadas além do que eu disse, eu acho que ele foi interessante, principalmente no final da primeira randomização, quando na análise interina ele descobriu que ele determinou que a diferença entre 60 e 90 não era relevante o suficiente a ponto de você expor o restante dos pacientes a uma dose maior de doxorubicina, e dessa forma você consegue diminuir a dose cumulativa de antracíclico, né, que é algo que a gente sabe que é importante e relevante na nossa prática e em redução de efeitos adversos a longo prazo para o paciente também. Então, basicamente, aí o Rafa já contou os principais pontos do artigo, né? É um artigo que eu estava falando com ele ontem, é um pouco mais difícil de comentar, porque querendo ou não, é a nossa prática. Então, a gente basicamente faz isso desde quando eu entrei aqui na EMAC, né? Então, acho que é um artigo que ele vem com base para consolidar realmente essas práticas. A gente já tinha reação da Down no 60 versus Down no 90 no artigo que a Lu trouxe aí da Blood de 2015, que tinha seus, né, outros negativos, né, porque eles faziam a Down no 50 de novo em toda a coorte. Lá eles faziam estarabina por 10 dias na primeira, depois na segunda fazia estarabina por 8 dias, que não era muito bem a nossa prática. Esse artigo trouxe em relação certinho, né, Down no 60 versus 90, do ponto de vista do D3A7, igual a gente faz normalmente, mas aparentemente sem um pouco mais um dado consolidativo, né? E em relação à segunda parte, que seria a parte de fazer 12 induções, também é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, porque normalmente se os pacientes foram de baixo risco, a gente pensa já em consolidar o paciente em primeira redução com a dose de estarabina, e se for intermediário, o risco de levar o paciente para o transplante, né? A gente não tem esse pensamento de fazer uma reindução em caso de resposta hematológica. E então eu acho que é um artigo que do ponto de vista prático não muda muita coisa pra gente. Do ponto de vista teórico é um artigo que traz mais fundamentação pra gente mostrar que o que a gente faz realmente é condizente com melhores taxas né, equivalentes de resposta com baixas toxicidades. Lembrando que é um estudo do grupo alemão lá, que estão falando do estudo SAL, né, que é um estudo na Alliance Leuquimia. Acho que muito do que tanto a Luana falou quanto o Breno falou baseia-se, né, no OML17. Até cita no OMLCG, o Alpha 9000, são estudos mais antigos, e a gente tinha o AML17 aí, a AML17, como base mais atual. A gente lembra que eu discuti na época da minha residência até, só que tem todos esses viés que já foram pontuados, assim. Ele tinha mais antracíclico depois, aí você punha clofarabina, né, everolimus, então era um problema em relação a isso. Aí voltando para o estudo, ele é um estudo fase 3, quem sou eu, né, mas eu ainda acho um pouco confuso isso do grupo alemão, dessa segunda randomização, né, então primeiro da dose de Down, depois das 12 induções. Eu entendo que pacientes com LMA são mais raros, né, então é possível já pegar esses pacientes e já fazer um estudo, né, composto, assim. Mas até para mim, né, acho que estatisticamente dificulta você tirar mais informações, tanto que você, como a Luana falou, né, começava lá com 800, aí você vai perdendo paciente, também tem paciente que progredia, aí naquele D14 também estava com doença, não estava na segunda randomização e tal. Então, esse é um problema de desenho para mim, acho que não é o ideal, mas é todo o mérito, né, e que é um estudo de iniciativa do investigador, né. E isso também pega uma coisa interessante, que é esse delta T, né? A gente tem um estudo patrocinado, muitas vezes ele é apresentado e já é publicado na hora, assim, né? O apresentador termina, fala agora, já está disponível no New England, no JCO, né, que for. Esse estudo foi apresentado exatamente há 2 anos, né? Então, foi apresentado no Oeste de 22, né? Então, eles demoram mais porque é o estudo que dá mais trabalho, né? Então, a força que esse grupo tem, tanto de escrever estatística, não tem esse suporte da empresa, da indústria. Então, eu acho bem interessante pontuar isso, né? E mais que eu achei confuso, podia usar a Genzar indostaurin, ficava livre. Esse ganho de Relative Survival que a
a Luna apontou bem, acho que esse paciente é resgatável, a gente tem todo um viés de transplantador, né, nosso grupo, a gente tem uma tendência de transplantar mais halogênio que esse paciente, até de risco intermediário, né, que seria aquele paciente que você pode ir tanto para químio, consolidação, autólogo e halogênico, a gente tem a tendência de levar mais para halogênico. Então, por isso que a gente leva. E aí os meninos falaram, né, é nossa prática, né, então é a nossa prática, mas é uma prática de todo mundo. Então, tem alguns centros que ainda falam em 90, e eu não sei como está ainda, né, mas o a ML lá, que é o estudo do Hegel, ele fazia 2 induções também, né, que era 90 e 45. Então, eu não tenho dado, acho que não foi publicado, né, da última vez que a gente conversou, mas, então não é todo lugar, quem faz parte do estudo ainda faz isso, até por uma questão histórica, né. Algo que chamou a atenção é o número de referências, né? Não sei se vocês repararam, mas são apenas 23 referências, né? Quando a gente pega outros estudos prospectivos, fase 3, você tem muito mais referência, tá? Quando a gente pega linfoma, né? Pegando, por exemplo, mieloma, para vocês verem, né? Acho que tem toda uma característica da pessoa que escreve, poderia citar mais na introdução da discussão, mas de forma geral você não tem tanto dado bom para você citar como referência em LMA. Então, bom com quimioterapia, agora você vai ter com terapia-alvo também, mas não são tantos, né? Então, mostrar que a nossa literatura na LMA é um pouco mais escassa mesmo, e por isso que esses estudos, apesar de não responder muita coisa nova, acho que não muda a nossa prática, a gente já fazia uma indução e uma tendência de mais 60, mas é importante esse estudo, sim. Não tiro o mérito dele, não. Eu na verdade, eu acho bem interessante a visão tipo, do Rafa, do Breno, que vocês estão menos tempo da Emato aí, né? Porque as pessoas já tomaram facadas por essa discussão. Tiveram brigas grandes aí, né? Dá no 90, dá no 60, 2 induções. Então, sempre foi um tema polêmico de discussão até então. E, particularmente, eu gostei nesse estudo quando saiu na época. Eu lembro que a gente estava no Washington, né? Que a gente viu em 2022, acho que foi. E a gente... E assim, daí... E foi o dado que bateu de vez a segunda indução e de vez aí a gente agora consegue fazer dado 60 sem maiores problemas. A gente fazia dado 90 até 2020, 2021 talvez, assim. Então, fazia dado 90 pensando, porque os dados de dado 90 e dado 60 foram equivalentes, e daí só que quem fazia dado 60 fazia sempre segunda indução, e dado 90 não necessariamente, como a Lu mostrou o dado do alfa e tal. E depois desse dado que a gente acabou, nunca mais a gente fez dado 90, a gente faz dado 60 desde então. Então acho legal esse nosso podcast discussão de artigo de sexta-feira, justamente para ver a opinião de vocês dos residentes, que é uma coisa que parece que já estão consolidada há muito tempo, e não é. É uma coisa que a gente construiu nos últimos anos, e a gente não, a comunidade científica construiu nos últimos anos, e mudou, e agora é meio que um bom dado, um bom argumento, muito baseado no estudo que a Luana apresentou, né? Então acho que para mim, esse estudo tem seu mérito, sim, de mudar a prática clínica, de conseguir formar um dado sólido ali de que uma indução é suficiente, 2 induções não precisa, e com o dado 60 já consegue atingir o seu objetivo. Se der errado, troca esse tratamento, que é o que a gente tem feito cada vez mais, como você já falou, na nossa prática, nos últimos 2 anos, 2 anos, assim, tem sido assim, pelo menos. Mas o dado 60... com alguma coisa lá, com 3 mais 7 dá 60, melhor dizendo. E tá refratário, a gente tem feito um esquema já levando para halogênico, a gente fica fazendo uma segunda indução, né? Então, gostei do dado, acho que o principal viés, assim, talvez do estudo é esse desenho, né, que não estratifica tão bem a análise de subgrupo, essa questão do TMO aí também não fica tão claro, também porque, assim, ele deixa o TMO como ele é bom para SGAT, mas talvez não é tão bom a primeira linha, mas talvez é porque você não consegue estratificar talvez os pacientes, acho que isso é um problema. Mas em geral, para mim é isso, né? Foi um dado que consolidou uma prática clínica que não estava tão bem desenhada ali, né? Ô Pedro, eu tenho uma pergunta aí, o que você acha melhor? Da aula 45 é pouco, 60 é bom e 90 é demais? Ou nenhuma indução é pouco, uma indução é bom, 2 induções são demais? É bom. O filme até poderia ser por esse lado que você está falando, mas eu acho que 45 é pouco, né? Como ele já tem vários dados mostrando aí, e 90 agora parece ser demais, sim. Então acho que 60 que tá o ideal pra gente mesmo, e uma indução é o que a gente já tem feito nos últimos anos pra cá, né? Mas é um bom filme que você tá falando, mas eu tinha outro exemplo em mente. Era uma série, mas
Mas pode falar seu filme. Assim, os filmes eram um é pouco, dois é bom, três demais, né? Que você tá falando. É uma série, não é? Não é pouco, filme, dois é demais? É um filme, eu não conheço. Eu conheço a série clássica. Eu lembro da série com as crianças, né? Os bebês lá. Mas o filme, pra mim, agora é ser Transformers. Por quê? Transformers 1 é um bom filme. Ele conseguiu criar aqueles carros lá, todo mundo gosta. Só que 2 pra frente é uma aposta. Assim como esse artigo. A primeira edição é bom. Pra que você precisa de mais que isso, né? Então, acho que Transformers é o nome do filme atual aí. É contra as franquias do cinema, então. Não, tem boas franquias, mas Transformers é uma bosta. Um é muito bom, né? Daí você chega o 2, 3, assim, começa a ficar horrível. Nossa, eu lembro que a última vez que eu assisti Transformers, sei lá, que número que tá atualmente, é inassistível esse filme. Colocação perfeita. Acho que dessa vez talvez você mais acertou. Eu acho que talvez se aplica melhor ao Gladiador, então. Porque... acho que um mudou a história do cinema e o Billy é bem óbvio, assim, de chamar bons. Eu tinha gostado do Gladiador, então como eu não assisti o 2, e daí eu falei, não posso falar, né? Ah, então, tô dando uma spoiler. Aqui, ó. Uma mudou a história, como o Billy. Eu queria falar do Transformers também, a decadência da Megan Fox, né? Ela sumiu depois, né? E agora ela teve um filho com uma Machine Gun, né? Que eu não sei do que uma arma consegue ter um filho, né? Essa é a minha colocação também. Outra coisa que eu fiquei... Eu tinha que falar isso faz tempo, na verdade, né? E na hora que eu descobri que o logo de Ribeirão, da Uemato Ribeirão, ela é baseado no SAL lá, do grupo alemão. Se vocês verem, são 3 ciclos, só tá com informação diferente. Aí eu... Depois dá uma olhada, o Chico e o Pedro aí. Aqui tem curiosidade. Né? Aqui tem informação. Aqui tem informação. Mas eu volto, acho que a minha maior dúvida foi do filho da Megan Fox com o Machine Gun, o que vai nascer. Nasce um Transformer, né? Transformers. Um armado? Não sei. Perfeito. É isso aí, o artigo do Fox Model eu gosto desse artigo. Não, é uma dúvida que eu pedi para o falar do artigo, porque não sei se posso bater em essa atenção, mas os textos foram analisados por todo o transplante ou consideraram toda o follow-up e os respeitos pós-transplante, mesmo se foi equilibrado a indicação de tirar fome com 3 grupos, assim, se foi equilibrado a certificação de risco, né, a distribuição de risco favorável, intermediário e desfavorável, teoricamente o número de transplantes também tem que ser mais ou menos equilibrado também. E não sei se a Luana tem esse detalhe do trabalho, essas duas questões. Você lembra aí, Luana? Luana, cessou? Pelo que trabalhou, quando eu venho cheio de pau desse que é o que eu dava. Serving para vocês como. Não me lembro dessa questão do segundo balanceamento, mas para dominação de uma ou duas teve, mas eu não sei se foi essa a pergunta, Chico. Eu acho que não tem esse dado, mas assim, como eu não sei. Não, mas foi censurado quando transplantou, assim, as curvas mostram o resultado. A transplante não foi, A transplante não foi. Não foi censurado, o paciente transplantado continuava no follow-up. Isso até o que a Lu falou, da questão do relapse survival melhor, mas não overall survival, porque esses pacientes ainda poderiam ser resgatados com halogênio. Beleza, era isso, Fábio. E quando chama as pós-crédito? Aí tem que terminar com o Linkin Park, assim, né? Que termina o Linkin Park um Optimus Prime olhando pro horizonte. O jovem não sabe mais ser, então tá aqui. Essa é boa, essa é só. Tá bom. Boa sexta. Aí. Bonita, boa sexta. Então por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.